Então, pessoal, muita gente está me perguntando o que é que está acontecendo com a economia, o que é que vai acontecer. E o que a gente pode dizer agora é que a gente não tem muitas respostas, mas a gente pode analisar o que é que o Brasil está fazendo, o que é que o mundo está fazendo e, a partir daí, fazer algumas projeções. O governo brasileiro, ele tem uma linha que a gente chama monetarista. Em economia, a gente tem duas grandes correntes. Os monetaristas, que acreditam que a economia reage de acordo com a política monetária, que é mexer com taxa de juros e a quantidade de dinheiro circulando, e os fiscalistas, a escola keynesiana, que tem a ver com os gastos do governo e suas receitas. Então, para os monetaristas, a política fiscal não deve ser utilizada, e eles acham também que ela não é tão efetiva, enquanto que os fiscalistas, eles acham que a política monetária não funciona. Na verdade, no mundo inteiro a gente tem um pouquinho de cada um equilíbrio. O governo brasileiro, ele, no entanto, é bastante monetarista. O expoente máximo aí do monetarismo é a escola de Chicago, de Friedman, da década de 70, que é justamente onde Paulo Guedes estudou. Então, os monetaristas acreditam muito que as pessoas são racionais e vão reagir de forma bastante racional aos estímulos econômicos. E o governo fez um grande pacotão monetário, né, colocou muita moeda, liberou, compulsório e tal, mas isso também aconteceu em 2008 e o dinheiro da política monetária não chegou na ponta. O presidente Lula chegou na época, eu até peguei uma notícia, fiz um post, a querer de volta o dinheiro do estímulo monetário, caso os bancos não emprestassem. Mas eu não acho que seja ruim. Eu acho que assim, é uma época que os bancos vão ter saques, os bancos não vão receber depósitos e que por isso a saúde bancária fica um tanto ameaçada. Da forma que o governo fez, ele deixou a saúde dos bancos 100%. Então, esses boatos de que bancos vão quebrar e tal, da forma que está feito agora, de jeito nenhum. Mas também não vai chegar lá na ponta. Tá? Então, esse dinheiro não vai estimular a economia. O governo brasileiro é um tanto relutante em fazer política fiscal, mas ele lançou um pacote. E qual é a crítica aí do The Economist, New York Times, das publicações internacionais? Para não criar polêmica, eu vou falar das publicações internacionais. É que o Brasil fez um pacote fiscal muito pequeno. Aí alguém fala, em relação à Alemanha, que colocou 850 bilhões de euros, ou os Estados Unidos, que tem um pacote de 2 trilhões de dólares, o Brasil só pode fazer alguma coisa pequena porque é uma economia bem menor do que essas. Mas a análise deles é em termos de porcentagem. Então o Brasil colocou um pacote que, se tudo der certo, aí vai ser em torno de 2% do PIB, enquanto que nos outros países foi o dobro. Paulo Guedes fez uma live aí no final de semana, eu até assisti, o pessoal aí do Instagram, do YouTube, os meninos aí dos investimentos, a galera mais jovem se empolgou bastante. E assim, ele falava sobre essas medidas, dizia que enquanto os outros países estavam caindo, o Brasil estava subindo e que não precisaria de tanto para estimular o Brasil e tal, e o mercado se animou bastante. Mas assim, é uma coisa que foi até perguntada na live e que eu já conversei com alguns bancários, esses empréstimos realmente vão chegar na ponta ou foram para inglês ver? Então, além do fato de ser percentualmente menor em relação a outros países, existe o fato também de ter burocracia, das empresas não ter a contabilidade real para receber esses empréstimos e que de alguma forma, sei lá, desses 40 bilhões que o BNDES prometeu, uma boa parte, 30%, 40%, pode não entrar no mercado. Então, o que era pequeno vai ficar menor ainda. O fato que o governo, que é monetarista, ele não quer gastar. Ele, trabalhou o tempo todo aí com austeridade, fechando as torneiras, tirando centavo por centavo para colocar ali no porquinho, para de uma hora para outra ter que quebrar e jogar aquilo tudo e ainda gastar mais, pegar empréstimo. Realmente, assim, a minha visão é que o governo vai
realmente se agarrar até o último centavo, tentar não gastar, mas isso aí não seria o correto. Claro, vai quebrar toda uma linha de trabalho, vão voltar para o início do jogo, talvez até para antes do início, mas como assim, está consolidado entre os economistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é hora de gastar. Não existe aquele mundo ideal mais. As pessoas acham que se o governo der uma canetada liberando tudo, vai voltar tudo ao normal, mas não vai. As pessoas não vão viajar, não vão pegar avião, não vão para barzinhos, os comércios não vão encher. O mundo mudou e aí talvez seja realmente a hora de intervir na economia, né, de forma anticíclica, já que é um ciclo de baixa. Só o governo pode gastar. E claro que isso aí vai ficar para frente, talvez para mais uma geração pagar essa dívida, e a gente vai se atrasar no que a gente queria fazer, que é diminuir a dívida, etc. Mas agora é necessário. Então, minha perspectiva, primeiro, a Bolsa não vai voltar nem tão cedo para o patamar que estava. Tem gente pegando empréstimos, que no final do ano volta, não volta. A economia vai girar devagar no mundo inteiro, porque já estava no final de um ciclo. E no Brasil também, porque está sendo colocado pouco dinheiro na economia e eu não acho que vai entrar muito mais, tá? Até pelas razões que eu expliquei. Então, a minha perspectiva é que o retorno no Brasil seja de médio prazo, mas quando vier, devido a essas medidas de austeridade e tudo mais, vai ser um retorno mais consistente. Mas eu não investiria para curto prazo, assim, só se fosse para 2, 3 anos, acho que vale a pena. Eu também estudaria bem a bolsa antes de entrar. Não investiria em nenhuma ação individual, colocaria o dinheiro no índice. Depois eu vou explicar por que é sempre melhor fazer isso. E cuidado com o excesso de otimista. Na bolsa, no mundo dos investimentos, são os pessimistas que sobrevivem. Tranquilo? Então qualquer dúvida, manda aí a mensagem que eu tento ajudar. Depois eu volto com outra live aí.